São 4 horas e 40 minutos. Gente, vocês viram a notícia de que a cantora Anitta está com uma doença chamada endometriose. Então, como é uma pessoa muito conhecida, né, Adriana, acaba tomando repercussão, as pessoas ficam curiosas e é possível que muita gente até tenha essa doença e não saiba. Por isso, nós vamos conversar agora com um especialista, Dr. Eduardo Lima, radiologista intervencionista, para explicar para a gente justamente o que é a endometriose, essa doença que tomou uma grande repercussão, porque uma pessoa pública, né, uma artista, está sofrendo dessa doença e a gente quer saber, doutor Eduardo Lima, boa tarde, afinal, o que é endometriose? Boa tarde, Thiago, boa tarde, ouvintes. A endometriose é uma condição que tem ganhado cada vez mais espaço nas mídias em virtude da divulgação dos seus sintomas, né, e de todos os problemas que ela pode causar. Só para a gente ter ideia de alguns números, nós temos cerca de 10% das mulheres em idade fértil sendo acometidas pela endometriose. No Brasil, estima-se que 7 milhões, segundo alguns dados do SUS, que nós temos 7 milhões de mulheres em idade reprodutiva acometidas por essa doença. Né? Então, metade dessas pacientes elas vão cursar com dor pélvica crônica e um terço com infertilidade. O que é endometriose? São focos daquela camada mais interna que reveste o útero internamente. Eles podem refluir pelas tubas uterinas e se implantar em outros órgãos, outros tecidos, e causam todos esses sintomas que nós falamos. Já puxando um pouquinho para esse fato da cantora Anitta, infelizmente, o tempo médio de diagnóstico dessa doença é muito longo ainda, em média, em torno de 7 anos. Então, isso causa uma série de transtornos, uma série de sofrimentos para a vida da mulher. Nossa, doutor, então é por isso porque ela falou, né, Adriana? Já tem alguns anos, inclusive, que não ela é uma sofre, notícia né? recente, assim, no sentido de que não é de hoje que ela sofre com essa doença que acomete muitas mulheres, né? Mais do que o que a gente imagina, inclusive, muitas mulheres passam anos sofrendo com isso, como é o caso dela. Então, ela disse que não aguentava mais viver de tanta dor, então ela prefere passar pelo procedimento cirúrgico. Pois é, doutor. Então, o tratamento... duas questões para a gente esclarecer aqui, porque acho que afeta muita gente. Pelo que o senhor disse, pode durar muito tempo para identificar a doença, né? Porque a mulher pode pensar que é outra coisa. Enfim, e depois desses sinais aparecerem, o que é possível fazer? A Anitta vai passar por uma cirurgia, mas o recomendado é a cirurgia? Tem que ir para a cirurgia logo? Vamos lá. Então, o primeiro ponto, eu acho que é importante divulgar-se por todos os meios possíveis, e aqui eu já agradeço o espaço, para os sintomas dessa doença. Os dois principais são a dor pélvica crônica e a infertilidade. Essa dor, ela pode se manifestar de diferentes formas, dependendo de onde essa doença se implanta. Nós temos os sintomas urinários, se ela tiver, por exemplo, implantes na bexiga, como eu acredito que seja o caso da cantora em questão, visto que ela, inclusive, comentou sobre isso nos tweets. Podemos ter dor e sangramento ao evacuar, nós temos a própria infertilidade, como eu já comentei, e o diagnóstico precoce, a partir da consulta normalmente com o ginecologista e com vários outros profissionais, como psicólogos, nutricionistas, cirurgiões, o próprio radiologista e radiologista intervencionista, através de um diagnóstico bem acurado, com técnicas de ultrassonografia e ressonância direcionadas com protocolos específicos, ou seja, de uma forma bem orientada, permitem esse diagnóstico precoce. O tratamento ele vai ser direcionado a partir desse diagnóstico, de como essa doença evoluiu, da quantidade de implantes que existe, de onde eles se encontram. Então, tudo isso influencia o tratamento. O tratamento pode ser medicamentoso, pode ser cirúrgico, ou até através de técnicas minimamente invasivas, que é o que eu, particularmente, através da minha especialidade, a radiologia intervencionista, fazemos. Nós estamos trazendo técnicas minimamente invasivas para tratar esse tipo de condição. Esse tratamento, ele é acessível, doutor? Porque a gente está falando de uma pessoa que tem um poder econômico muito alto, né, Adriana? Que é a cantora Anitta, que tem condições de pagar o tratamento que seja disponível na medicina. Mas os tratamentos são acessíveis para a população média? Então, Thiago, a saúde, para todos nós, sempre é a prioridade, né? Nós falamos dos sintomas diretos, mas as consequências desses sintomas,
eles vão desde a ausência, né, a falta na escola ou no trabalho, que causam baixa autoestima, depressão, uma baixa performance profissional. Então, você fez um comentário muito direto sobre custos, né? Uma boa parte desses tratamentos é coberto pelos planos de saúde e até pelo SUS, outros não, mas, de uma maneira geral, são custos que, se a gente coloca isso, pesa isso, em virtude de tudo aquilo que isso pode acarretar para o paciente, eu não tenho dúvidas que é o melhor caminho, né? Essa doença realmente ela é debilitante. Perfeitamente, doutor Eduardo Lima, agradeço demais, radiologista, intervencionista, conversando conosco sobre endometriose, agradeço sua atenção e gentileza, acho que esclareceu uma coisa que estava assim muito, né, estava obscuro ainda, e acho que muita gente se sentiu contemplada. Muito obrigado, doutor Eduardo. Boa tarde.